Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo. Aqui quem fala é André Feitosa, como vocês sabem, colega de vocês. E eu tô aqui para falar do meu conteúdo no seminário do meu grupo, né? Os componentes são eu, José Alexandre, Henrique, Eric, Bruno e Lucas. Bem, o seminário da gente, o tema geral dele é a idealidade da teoria do discurso contraposta à teoria do discurso de Habermas, contraposta às necessidades do direito como saber prático, o papel da Constituição na busca da efetividade do direito. Eu estou aqui com meu slide, que eu iria apresentá-lo no seminário, mas como a gente não pôde ter a aula, pelo motivo da chuva, né, que ficou inviável para todo mundo chegar lá, então eu decidi apresentar esse seminário por meio de vídeo, porque eu acho que é melhor para mim, mais fácil eu me comunicar do que num texto, e também porque eu acho que está mais relacionado à própria ideia da matéria, hermenêutica e argumentação. Acho melhor eu falar, abordar o assunto através de um vídeo. Bem, o título da minha parte, no caso, é As demandas pela concretização do direito. Como construir as condições para a formação de discurso de fundamentação sem cair em idealizações. Então, o que Lênio Streck fala, basicamente na minha parte, é como você pegar uma teoria que fala de uma situação ideal de comunicação, de argumentação, como você tornar ela operativa, como você operacionalizar ela e aplicar ela nas complexas práticas jurídicas cotidianas, na necessidade social, como você trazer essa teoria de Habermas para a prática. Essa teoria de Habermas, ela basicamente fala da validade do direito que a gente vai usar no caso concreto. Para a gente saber se essa norma é válida, nesse caso concreto, a gente usa essa teoria de Habermas, que é a teoria do discurso, teoria do discurso da fundamentação. Eu vou ler um trechinho do que Habermas fala sobre essa sua teoria do discurso, para vocês terem uma ideia do que é a teoria do discurso. Quando desejamos convencer-nos mutuamente da validade de algo, nós nos confiamos intuitivamente em uma prática na qual supomos uma aproximação suficiente das condições ideais de uma situação de fala especialmente imunizada contra a repressão e a desigualdade. Ele está falando aqui, mais uma vez, esse comecinho aqui ele fala quando desejamos convencer-nos mutuamente da validade de algo. Então, mais uma vez reforçando, ele fala da validade do direito aplicado no caso que ele vai estar abordando, que, só para adiantar, não vai ser um caso concreto, vai ser um caso hipotético. A experiência da teoria do discurso de Habermas é hipotética. Da validade de algo, nós nos confiamos intuitivamente em uma prática na qual supomos uma teoria idealizada, uma aproximação suficiente das condições ideais. Então você vê que é uma teoria que preza muito pela questão das condições ideais e é uma experiência totalmente hipotética de uma situação de fala, especialmente imunizada contra a repressão e a desigualdade. Então você vê que até isso tem a questão do idealismo marcante. Não é uma disputa coercitiva, é uma disputa livre. Uma situação de fala na qual proponentes e oponentes, aliviados da pressão da experiência da ação, porque, mais uma vez, reforçando, é uma situação hipotética, rematizam a pretensão de validade que se tomou problemática. Ou seja, a situação que eles vão abordar, o caso hipotético, ou a temática hipotética, é problemática, não é uma coisa que tem um consenso, não é uma coisa pacífica, é uma coisa problemática. E verificam no enfoque hipotético e apoiada apenas em argumentos se a pretensão defendida pelo proponente tem razão de ser. Habermas. Então, significa dizer que ele preza muito também pelos argumentos. Ele fala que as discussões têm que ser fundamentadas nos melhores argumentos, fundamentados nas melhores informações possíveis. Ele fala então de um consentimento de um auditório universal para poder ouvir e ver um debate sobre um assunto controverso, em que racionalmente eles vão chegar à ideia de que o proponente está certo ou não.
usando a razão numa situação hipotética, prezando pelos argumentos. Então, Leon Streck, ele começa a criticar essa teoria na seguinte maneira. Ele questiona como a gente vai tratar disso num fórum, num tribunal. A gente vai trazer essa teoria do discurso para a prática e vai exigir todas as condições de uma situação ideal no fórum. Como a gente vai poder fazer isso na situação prática, já que a teoria é uma teoria completamente idealizada. Segundo ponto, como a gente vai trazer a teoria do discurso de Habermas para as questões que tratam de direitos fundamentais, que tratam através de comissão ou omissão, da confirmação da prática dos direitos fundamentais ou não, ou da sua abstenção por parte do Estado. Ele critica isso porque, até como o próprio Marcelo Neves fala, que é um jurista muito conhecido pernambucano, que até fez o seu doutorado junto com Habermas na mesma universidade na Europa, ele fala como a gente vai desenvolver uma teoria do discurso sem antes ter a base de direitos substantivos efetivados. Ele diz que se não se tiver uma própria situação social bem estabelecida, se os direitos fundamentais não forem concretizados, como a gente vai desenvolver essa teoria do discurso? A teoria do discurso sempre vai ficar num círculo e não vai a lugar nenhum. Então, para que a gente tenha uma boa teoria do discurso, uma teoria do discurso que vá a algum lugar, a gente tem que ter como alicerce a prática certa dos direitos fundamentais, que não é uma coisa que ocorre muito bem no Brasil. Um país de modernidade tardia, um país de extrema desigualdades sociais. Terceiro ponto que ele fala é a questão de como eu vou proceder com essa teoria do discurso em situações de controle de constitucionalidade. Uma situação, por exemplo, que aferir a constitucionalidade de uma lei que, como num dispositivo que tinha no Código Penal, um dispositivo de 1977 e de jurisprudência desde 1940, que extinguia a punibilidade do crime de estupro caso a vítima se casasse com o estuprador ou com terceiros. Então ele fala isso, como a gente vai proceder à teoria do discurso em questões de controle de constitucionalidade. E aí ele já faz uma defesa a si mesmo, que ele fala que muitos procedimentalistas, no Brasil ele é substancialista, como vocês sabem, ele fala que muitos procedimentalistas, acusando ele de ativista por ser substancialista, e de comunitarista, falam que ele não defende o controle difuso de constitucionalidade. E ele diz que isso é uma mentira. Ele diz que ele é um dos maiores defensores do controle difuso de constitucionalidade, que ele diz que é o método democrático por excelência de capilarização da Constituição. Então, ele fala que preza muito por isso. Inclusive, ele no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele diz que a interpretação conforme a Constituição e a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, que eu vou falar um pouco mais à frente, insere de controle difuso de constitucionalidade, que é o controle de constitucionalidade feito pelos juízes singulares e pelos tribunais, que não o Supremo Tribunal Federal. Ele fala que as primeiras decisões, levando em conta esses mecanismos em sede de controle difuso, foram por ele levantadas e muitas vezes vitoriosas. Então, não só ele preza muito pelo controle de constitucionalidade, como ele preza pelo controle difuso de constitucionalidade e também pelo uso dos mecanismos contemporâneos, que são a interpretação conforme a Constituição e a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto. Ele preza muito por elas em sede de controle difuso de constitucionalidade. Granada, fica quieta. Sim, continuando, foi minha cadela aqui. Continuando. Ele fala essa questão de que ele é um defensor assíduo do controle difuso de constitucionalidade e também dos mecanismos contemporâneos. Inclusive, ele fala que
ele mesmo levantou essa questão desse dispositivo, da validade desse dispositivo, na razão de ser desse dispositivo que extinguia a punibilidade nos crimes de estupro em caso de a vítima se casar com terceiros ou com o próprio estuprador, o próprio violentador. E ele fala que ele fez diversas críticas a esse dispositivo e nem a doutrina penal, nem os constitucionalistas se importaram à época das críticas que ele fez. Hoje em dia é consenso que esse dispositivo é totalmente constitucional, mas na época, segundo ele criticou duramente esse dispositivo e não houve nenhuma resposta. E ele fala que só apenas 17 anos depois da Constituição de 88 que esse dispositivo veio ser tirado do Código Penal. Então ele fala que os procedimentalistas brasileiros acusariam essa tese dele de excluir esse dispositivo de ativista ou de não adequada, inadequada no caso, mas ele fala como essa decisão vai ser adequada, porque os procedimentalistas falam que, na verdade, quem deveria resolver essa questão é o Poder Legislativo, pela questão da própria exigência da democracia. Mas ele fala como eu seria ativista levantando uma tese dessas, numa questão tão absurda como essa, e também que a demora do Poder Legislativo foi tão grande para retirar esse dispositivo do Código Penal. Então ele questiona isso. Eu não estou sendo ativista. É uma decisão, no mínimo, plausível. Continuando aqui. Ele considera o controle difuso o modo democrático por excelência de controle de funcionalidade. E ele fala que suscitou uma série de incidentes de inconstitucionalidade, ou no caso de leis anteriores à Constituição, para sua não recepção, como eu falei, da questão do dispositivo, Código Penal. E sim, ele também, como eu falei, incentiva e defende muito a utilização dos mecanismos contemporâneos aptos à realização da filtragem hermenêutica constitucional das leis. Quais são esses métodos? Os principais que ele defende exaustivamente são a interpretação conforme a Constituição, que é você reputar uma lei por inconstitucional não pelo que a Constituição fala literalmente, só que pelo espírito da Constituição, pela própria intenção da Constituição como um todo, considerando que a Constituição tem um espírito geral, essa lei ela não vai estar de acordo com esse espírito da Constituição. É mais ou menos essa a ideia da interpretação conforme a Constituição. Não é uma coisa literal, é uma coisa sistemática. Continuando. E a questão também da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. O que vem a ser isso? A inconstitucionalidade ou nulidade parcial sem redução de texto é uma norma, no caso, que ela se aplica a mais de uma situação, a mais de uma hipótese, no caso. Para uma hipótese, ela será considerada inconstitucional. Ela não se aplica. Só que a outras hipóteses, como ela abarca várias hipóteses, a outras hipóteses ela é considerada sim constitucional. Então ele defende que esse mecanismo, porque ele não vai extrair o dispositivo da Constituição, não vai tirar a literalidade do dispositivo. Por quê? Ele é benéfico para algumas situações, para outras não, mas para algumas sim. Então não se extrai o dispositivo porque ele tem alguma serventia. Então ele fala muito nessa questão, que deve-se usar esses mecanismos, a interpretação conforme e a nulidade parcial sem redução do texto, porque se a gente limitar isso aí ao Supremo Tribunal Federal, esses mecanismos, é meio que uma limitação do próprio controle difuso de constitucionalidade. Se um juiz, desde a época da Constituição de 1891, poderia não aplicar uma lei por achar que ela é inconstitucional, no caso, porque a gente, estando num Estado democrático de direito, nos dias atuais, porque a gente não pode permitir e ver com bons olhos que um juiz
utilize no caso da nulidade parcial sem redução do texto, porque a gente viria com maus olhos um juiz nos dias atuais aplicar só uma lei em parte, no caso, que é o caso da redução da nulidade parcial sem redução de texto. Então ele diz que é uma coisa totalmente absurda, totalmente involutiva. Continuando e saindo um pouco dessa questão dos mecanismos hermenêuticos constitucionais, ele pontua: as exigências sociais ou de transformações sociais dependem, antes de tudo, do comportamento concreto dos sujeitos da relação social, condição de possibilidade para a vivência dos benefícios da democracia procedural. Então ele fala que, antes de tudo, como eu já falei, pela tese de Marcelo Neves, você tem que garantir os direitos substantivos. Porque se você não garantir esses direitos substantivos, não há que se falar em vamos garantir as condições para exercer os procedimentos da democracia no discurso procedimentalista. Você tem que garantir primeiro os direitos substantivos para depois tentar aplicar a teoria do discurso de Habermas. Então, ele fala que ele não está discutindo a questão da importação da teoria do discurso de Habermas para o Brasil, ou a questão de procedimentalismo no Brasil. Ele está discutindo se há a possibilidade de se aplicar no Brasil as teorias hipotéticas de Habermas, e não só isso, de elas melhorarem ou acrescentarem alguma coisa às teorias do direito brasileiro. Prosseguindo, ele fala que a teoria de Habermas a teoria do discurso é totalmente formal. Ela é totalmente idealizada e ela é totalmente epistemológica, porque ela não se viabiliza, não dá para aplicá-la em caso concreto. Ele fala que até a própria co-originariedade entre direito e moral, que é uma tese que recentemente levantada por Habermas, ela não vem a resolver problemas concretos. E o que é essa co-originariedade entre direito e moral para Habermas? Essa co-originariedade de direito e moral para Habermas, ele diz que direito e moral surgem igualmente, em momentos iguais. E ele diz que a moral, dessa forma, ela é institucionalizada juridicamente através de um princípio. Então a moral ela vai ser, digamos assim, enxertada dentro do direito. E ela vai servir para a gente legitimar a positivação do direito. O problema é que esse princípio que institucionaliza juridicamente a moral, ele é totalmente diferente. A própria moral é o direito. Por quê? Porque ele não é prático, ele é totalmente idealizado. Então, ele não leva em consideração o direito e a moral. Esse princípio ele objetiva a questão de aferir a validade de uma norma jurídica, no caso que você pega todos os envolvidos numa situação por aquela norma, e aí, se todos os envolvidos, no caso hipotético, concordarem ou consentirem, dizendo que aquela norma ela é válida, através de um discurso racional, claro, emocionalmente ninguém vai fazer isso, mas através de um discurso racional, se eles fizerem isso, você você consegue detectar a validade da norma. Mas como a gente vai fazer isso se esse princípio é totalmente diferente à moral e ao direito? E se esse princípio é totalmente idealizado, digamos assim? E aí vale a gente ressaltar a própria questão da diferença dessa questão de institucionalização jurídica da moral e da importância, mais ainda, da importância da moral no direito, diferenciar o pensamento de Habermas e o pensamento de Gunther. Streck fala assim: é certo que o direito para Habermas não está subordinado à moral e que esta não pode ter valor ou função de correção de discursos jurídicos. Porque em Habermas, direito e moral constituem uma co-originariedade, como eu falei.
Diferentemente de Habermas, para quem moral e direito são co-originários, em Gunther há uma dependência normativa do direito em relação à moral. Então, a gente vê que em Gunther a moral ela comanda a validade da norma. A norma ela está totalmente, a própria validade do direito ela está totalmente ligada à moral. A moral é que vai determinar isso. E em Habermas a gente vê que não é assim, porque quem vai aferir a validade do direito é o próprio direito, porque a moral ela já vai estar institucionalizada no direito, ela já vai estar enxertada no direito. Na própria principiologia do direito a gente vai achar essa validade. Então essa é a diferença básica. Para Gunther, a validade da norma a gente afere através da moral. Já para Habermas não, a gente afere através do próprio direito, porque a moral vai estar institucionalizada no próprio direito. E ele fala que não só uma diferença nos discursos de fundamentação, mas também nos discursos de aplicação. No discurso de aplicação haverá diferentes resultados, porque igualmente as peculiaridades da situação concreta ou das diversas situações concretas abrangíveis pela norma pré-válida poderão exigir um juízo moral. Então, exigindo um juízo moral, as situações concretas, no caso de Gunther, esse juízo moral ele vai subordinar o direito a ele. Já em Habermas não, justamente por aquela questão que eu falei, que em Habermas a validade do direito está subordinada ao próprio direito e não à moral. E continuando para finalizar esse seminário, né? ele continua falando sobre aquela questão que ele iniciou. Como a gente vai utilizar dessa teoria do discurso, a gente conseguir as condições ideais para a gente assegurar essa teoria do discurso de fundamentação, de justificação, se o Brasil é um país de modernidade tardia e um país de muita desigualdade, onde os direitos substantivos não são assegurados. E outra coisa também, até da própria questão da própria participação do povo nas deliberações legislativas. Habermas fala que o direito, ele tem que, juridicamente, os direitos políticos eles têm que assegurar a participação do povo nessas deliberações, nas discussões legislativas. E a gente sabe que no Brasil a própria questão de iniciativa popular é muito pouco utilizada, referendo, plebiscito. Então não é uma coisa que a gente verifica aqui no Brasil. E para finalizar esse seminário, Streck fala assim: sua preocupação, a de Habermas, não é com o Brasil, conforme ele mesmo deixou claro em conferência no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. Então, ele meio que faz justiça a Habermas, dizendo que também essa teoria de Habermas não foi feita para o Brasil. O Brasil é um país de modernidade tardia, como eu falei, e tem muitos problemas na questão de liberdade dos sujeitos sociais e de afirmação dos direitos desses sujeitos sociais. Então ele fala que o próprio Habermas não se preocupou com o Brasil. Inclusive ele falou isso numa conferência no Rio de Janeiro. E ele diz que Habermas, por enquanto, continua mantendo esse discurso. Então justiça seja feita a Habermas. A teoria do discurso para Streck não se aplica no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Eu fiquei muito nervoso. Fiquei mais nervoso aqui do que pessoalmente na sala, né? Mas quero agradecer a todos vocês que viram e um abraço.